Já vê que futuramente eu sempre acabei tendo um pouco de... Sempre foi maior do que o normal, né? E isso na adolescência eu acabei ganhando bastante peso também. Isso na época eu ainda consegui equilibrar, porque eu sou da época que não tinha celular, não tinha internet. Não que eu seja tão velho assim, né? Mas fazia com que a gente brincasse muito na rua, praticasse atividade física de forma natural. Eu servi o exército durante 2 anos. No segundo ano, que é o ano assim que você fica mais tranquilo, que não tem tanto treinamento físico, eu acabei ganhando muito peso. Então eu entrei magro no exército e saí gordo do exército. Foi uma coisa engraçada. É estranho, né? Porque teoricamente era um lugar onde você... Exatamente, exatamente. No primeiro ano, que é um ano assim que tem muito treinamento físico, realmente você não tem opções, né? No segundo ano, que é um ano em que você fica um pouco mais tranquilo, você acaba podendo fazer algumas opções. E eu não gostava de atividade física, não gostava de correr na época, não gostava de academia que tinha lá, não gostava de fazer nada que tinha lá. Aí o que aconteceu é que eu acabei saindo com bastante peso e eu só fui ganhando peso desde então. Eu acabei não reparando em mim mesmo e quando eu vi eu já estava gigante, assim. E você acha que isso tinha a ver com a atividade que você estava fazendo no exército? Por exemplo, aumentou a tua ansiedade ou, de repente, a pressão? Eu não sei exatamente como era a sua rotina. O que você acha que desencadeou isso? Então, Andréia, hoje eu entendo que assim, são várias coisas. Tinha essa questão mesmo de questão dos hábitos que eu não tinha, hábitos saudáveis. A minha relação com a comida também era uma relação totalmente errada. A forma com a qual eu me enxergava era uma forma errada e ruim. Então tinha toda uma questão psicológica também, além da questão de hábitos saudáveis. Então acabava desencadeando uma série de comportamentos, a ansiedade, a compulsão alimentar. Então eu acabava descontando sempre na comida. E de casa você tem, assim, a tua família já vinha na mesma vibe que você ou não? Sim. Já é um comportamento de hábitos de casa, né? Sim, sim. A minha família sempre comeu muito bem, né? E aí eu vi alguns históricos, né? Por exemplo, minha mãe tinha problema com pressão alta, meu pai tinha problema no coração, os dois também estavam acima do peso. Os meus irmãos, não sei que água que eles beberam, mas eles são magros, assim, até hoje eles são. Então, mas a família, os hábitos que nós tínhamos em casa não eram hábitos saudáveis, né? Então, a gente sempre consumiu muita fritura, muito açúcar. Então, eu cresci tendo esses hábitos. Então, para a minha vida adulta, eu só potencializei aquilo que eu já tinha em casa, né? Porque eu acho que muita gente acha que é genético, mas na verdade não é genético, é aqueles hábitos que você vai trazendo, né, da família. Exatamente. E aí eu fui estudar genética porque muita gente chegava para mim e falava, mas eu não consigo emagrecer, ou porque é meu metabolismo, ou porque é minha genética. Aí eu fui olhar o histórico e eu falei, tá, ok, então vamos analisar a família, né? Essa genética, na verdade, é comportamental, né? Então vamos mudar os comportamentos de todo mundo. Não adianta você querer estar num ambiente, né, que é nocivo, né, para o teu bem-estar e querer mudar é mais difícil, né? E é engraçado porque toda essa bagagem familiar, ela te mantém em algumas crenças limitantes, né? Te faz criar hábitos ruins e você mudar um hábito é algo muito difícil. Né? Porque você toda a vida aprendeu que aquilo era bom e que aquilo deveria ser daquela forma. E aí uma hora você aprende que aquilo talvez não era tão bom assim. E aí para você mudar, é possível. É difícil, mas é possível. Exige um esforço. Primeiro, tornar consciente, né, que é preciso essa mudança. Acho que os condicionamentos, né, você que esteve no exército sabe que você vai formatando a pessoa e vai criando.
regras na sua cabeça e esses são as crenças, né? Uhum. E para você sair disso, se você não tem a certeza, não tomou a consciência disso, você faz na força, você tem muito mais dificuldade do que quando você, ok, eu preciso mudar, agora vamos trabalhar, né? Com certeza. Essa parte para fazer a coisa acontecer. Uhum. E até hoje eu estava conversando com uma pessoa que me falou isso, como que eu faço não mudar? Eu estou com dificuldade de colocar novas rotinas na minha vida, novos hábitos. E assim, acho que você deve saber disso, né? Não quer dizer que você sabendo o que precisa ser feito e tomando a decisão vai ser tão simples. Vai ter momentos que você vai baquear, você vai querer desistir, vai Sim. pensar que é inútil, que não vai dar certo e um monte de coisa, né? Como é que você passou por esse processo? Então, é algo que eu sempre tento passar para as pessoas, é a questão de... A primeira coisa que eu fiz foi fazer um planejamento. Ah, mas você fez um planejamento para emagrecer, sim. Ah, isso é legal você falar. E um planejamento a longo prazo. Né? Eu acredito ali a médio prazo, talvez, né? Porque eu coloquei um planejamento de 1 ano. Então, eu sempre havia feito, quando eu tentei fazer reeducação, dieta, regime, ou chame lá do que quiser, eu sempre queria o resultado imediato. Esse é o mal, né? Em semanas. Eu queria subir na balança naquela semana e já ver alguma coisa. Só que nunca deu certo. Ah, mas para homem é mais fácil, porque o homem tem resultado muito rápido, sim, né? Sim, é um pouco mais fácil. Vantagem. Mas eu falei, não, como eu precisava perder bastante peso, eu falei, eu preciso colocar um prazo longo para que eu entenda que, assim, se o resultado não vier agora, eu tenho até dezembro, digamos, para resolver. Mas me fala uma coisa, quanto, você fala muito peso, quanto em quilos, assim, só para você ter uma noção? Então, só para contextualizar, eu cheguei a 160 quilos. Uau. Então, no ano de 2012, eu cheguei a 160 quilos, eu estava com esteatose hepática, estava com muita gordura no fígado. Ali, há alguns anos, eu teria cirrose, segundo o meu médico. Minha pressão chegou a 20/10, eu tinha dores nos joelhos, dores na coluna, eu roncava demais, eu tinha problema com sono. Você é jovem, né? Você é alto, mas assim é um peso. Exatamente. Nessa época eu estava, sei lá, com 26 anos, sim, eu acho, e estava assim, com esse diagnóstico. E no ano de 2012 eu fiz uma cirurgia bariátrica e eu não sei se todos sabem, mas assim, existem várias técnicas dentro da cirurgia bariátrica. A técnica que eu fiz chama-se sleeve, onde você grampeia uma parte do estômago, você não mexe no intestino. A parte boa dessa cirurgia é que ela não é tão agressiva, embora seja agressiva, mas não é tão agressiva quanto as outras técnicas. A parte ruim é que você pode voltar a ganhar peso. E eu consegui essa façanha de voltar a ganhar peso. Mas é um percentual alto, né, de pessoas que voltam. Sim, sim, porque... E eu acho que entra muito nisso que a gente está falando, da mudança de mente. Sim. Porque as pessoas às vezes vão para uma cirurgia dessa, achando que não, a cirurgia vai mudar a minha cabeça também. E ela não muda. Tanto que foi o meu caso, ela não havia mudado. A minha relação com o alimento continua a mesma. Então, eu fiz a cirurgia em 2012, em 2015 eu já havia recuperado uma boa parte do peso, e tinha engordado mais de 20 quilos depois da cirurgia bariátrica. Estava comendo as mesmas quantidades, extremamente frustrado, desanimado, autoestima lá no chão, de novo. E foi onde eu resolvi mudar. E é onde eu fiz esse planejamento. Então, eu precisava, nas minhas contas, perder 30 quilos. Só deixa eu fazer um parênteses aqui, eu queria entender. Não foi feito um trabalho anterior à sua cirurgia para você mudar essa mindset, essa mentalidade? Foi feito um trabalho multidisciplinar com psicólogos, nutricionistas, mas assim, o meu foco era fazer cirurgia, eu não queria nem saber. Não caiu a ficha. Assim, exatamente, eu falei, o que precisa para fazer a cirurgia? Tantas sessões disso, tantas sessões daquilo. Isso que eu queria até perguntar, porque eu conheço outras pessoas que fizeram, e mesmo tendo, porque tem que ter esse acompanhamento, acho que é obrigatório, né? Eu não vejo essa mudança. Acho que a pessoa só entende depois, porque daí ela volta a engordar, né? Exatamente. E aí ela pensa, opa, mas então eu não mudei, né? Exatamente. E é uma coisa assim, para você fazer cirurgia você precisa fazer tal coisa. E a pessoa quer tanto aquela cirurgia que ela não se importa de fazer tantas sessões com isso.
ela vai, ela ouve, ela se precisa até chora, mas aquilo não entra nela. Internaliza, né? E tanto que existia esse acompanhamento, eu deveria ter feito depois, eu não fiz. E eu lembro até hoje algo engraçado, que nesse pré-operatório, né, nesse tratamento multidisciplinar, a psicóloga falava, olha, vocês vão ter que mudar a sua mentalidade, enfim, todo aquele discurso. E aí eu lembro de uma pessoa que falou, mas eu não gosto de salada, eu não gosto de nada integral, eu gosto de refrigerante, eu gosto de pizza e tal. E aí ela falou, olha, mas o que você está fazendo aqui então? Para você ver que assim, as pessoas vão com esse tipo de mentalidade. Então eu acabo, embora seja talvez estranho, mas eu não faço apologia à cirurgia bariátrica. E as pessoas até acham estranho isso. Às vezes vêm conversar comigo e falam, olha, eu estou querendo fazer, eu sei que você fez, o que você fala para mim? Fala, não faço. E aí a pessoa leva um choque, porque eu falo assim, olha, lógico em casos que você vê que é algo crônico, é algo que realmente é muito grave, realmente a cirurgia pode resolver. Mas eu acho que a primeira coisa é o trabalho mental, é o trabalho psicológico. Se a pessoa não mudar a mente dela antes, ela não vai mudar depois. Sim. Né? Ou ela precisa entender que ela vai precisar mudar. Essa relação dela com as coisas. E então foi muito interessante isso, porque eu não havia mudado essa minha relação com a comida, com a atividade física. Aliás, eu não fazia atividade física, eu deveria ter feito, não fiz. Mas você teve algum tipo de acompanhamento pós-cirúrgico no sentido de, vamos fazer essas terapias ou não? Você simplesmente fez a cirurgia e o médico só acompanhou ali naquele período? E eu abandonei. Você precisa mandar, mas eu não... Falei, agora eu ficarei magro, pleno e não preciso mais. E você teve uma perda grande no começo? Sim, de 160 eu fui para 110. Então foram 50 quilos aí. Quando eu cheguei nos 110 não baixava mais. Aí eu falei, meu Deus, mas eu achei que eu ia ficar esbelto, lindo e maravilhoso. E eu comecei a ganhar peso. Já foi nesse período. Isso, aí eu comecei a ganhar. Isso chegando no final de 2015 com 130 quilos. E aí, imagina, era uma situação que eu tinha vergonha de falar que tinha feito cirurgia bariátrica. Porque a pessoa falava, ele fez. Chegava esse papo assim na mesa e falava, ele fez. E aí, aí a pessoa olhava para mim assim, com uma cara tipo, nossa, então alguma coisa não deu certo. E aí, final de 2015, né, que foi o início da mudança, eu estava na praia com a minha família, final de ano, fazendo aquela reflexão da vida, de tudo que passou, do ano que viria. E nisso eu vi um pessoal correndo na praia, assim, um pessoal grisalho, assim, uns senhores. Senhores, assim, né, eles estavam super bem. Parecia um comercial de margarina, assim, né, eles correndo na praia. Na passada, assim, eu falei, meu Deus. E eu fiquei olhando, assim, eles correndo aqueles segundos, assim, mas foi bastante para me dar um estalo, assim. E aí eu falei, meu Deus, eles devem ter... Sabe quando você fica adivinhando a idade, assim? Tentando adivinhar a idade, aquele deve ter uns 50, aquele uns 45, aquele... Eu falei, meu Deus. Aí eu olhei para mim, assim. Tão jovem. E eu aqui acabado, falei, eu não sei se eu chego na idade deles, sabe? E comecei a pensar nos meus hábitos, em tudo que eu havia passado, na cirurgia, naquilo que eu estava fazendo com a minha própria vida. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou, sei lá, brincar com meu filho, com a minha filha? O dia que eu tiver um filho e uma filha. E aquilo eu fiquei pensando muito naquilo, muito, muito. Eu sozinho, não falei para ninguém. Só que como era final de ano, estava com a minha família na praia, churrasco, minha mãe fazendo maionese. Eu falei, aqui não tem condição alguma de começar nada. Não é o momento. Eu falei, não, eu vou esperar passar e em janeiro eu começo. Mas você viu que você já começou a trabalhar a mente, se preparando, né? Sim, sim. E eu, assim, naquele dia eu vi que eu precisava mudar. E que eu precisava, se eu quisesse viver mais, eu precisava mudar. Assumir a responsabilidade. Exatamente, né? Exatamente. E aí, desde então, naquele mesmo período que eu estava lá, eu fiquei pensando o que eu deveria fazer. Porque todo mundo sabe o que tem que fazer. Mas eu tentei imaginar de forma prática o que eu poderia fazer. Não parei de sonhar com coisas que eu não seria capaz de fazer. Falei, o que eu posso fazer de fato? Eu lembro que dia 2 ou 3 de janeiro, eu não me lembro agora, mas foi nos primeiros dias ali de janeiro. Eu cheguei em casa e eu não aconselho fazer isso, mas para mim eu precisava.
Eu tinha muita porcaria nos armários de casa. Bolacha, tinha refrigerante na geladeira. Eu joguei tudo no lixo. Fez certíssimo. Eu joguei no lixo, porque eu falei, eu tenho que arrancar isso aqui daqui. Eu vejo muito aqueles programas de superação, de extreme weight loss, esses negócios, e aí de aquelas perdas de peso absurdas, né? Os americanos, eles têm muito, né? Tem um programa até que eu gosto muito, que é eles fazem cirurgia bariátrica para pessoas acima de 270 quilos. E eles, a primeira coisa, né? Joga tudo no lixo. Então, você já fez a primeira. E eu cheguei assim, doido, né? Jogando tudo. Eu falei, não, acabou. Agora eu vou mudar. E aí eu falei, bom, eu preciso saber o que eu vou comer agora, né? E o pessoal de casa? Então, na época eu morava com uma pessoa, estava casado, e assim, e ela entrou junto. Ah, legal. Ela entrou junto. Esse apoio é importante. E aí eu falei, não, mudou. Daí eu fui pro Google, né? Falei, bom, eu vou ver o que eu posso comer e tal. Na época eu não quis fazer um acompanhamento. Jones, espera aí, vamos deixar para o próximo Tá bloco. bom, começando a ficar legal. Agora eu tô gostando desse negócio. Bom, a gente está aqui com o Jones, ele é estudante de nutrição, com uma história incrível de superação, e a gente vai saber, depois do intervalo, o que ele fez para conseguir realmente transformar a vida dele, o corpo, energia, saúde, e ter uma vida totalmente nova e só com, digamos, força de vontade dele. Ele mesmo conseguiu criar a metodologia para ele atingir o resultado que ele esperava. Já voltamos. Cara, aí começa a ficar interessante esse negócio, não quer falar, né? Você fica muito... Se deixar, você vai embora, né? Vamos, deixa eu só fechar aqui. Primeiro bloco. Eu gostei. Realmente é muito legal. Eu sempre falo que aonde eu puder compartilhar isso, porque assim, depois que eu comecei, muitas pessoas vieram atrás de mim, assim, nas redes sociais, Sim. perguntando o que eu fazia, como eu fazia, o que eu comia, o que eu bebia, onde eu dormia, o que eu fazia para tentar. E eu contava da experiência daquilo que tinha dado certo para mim. Sim. E muitas pessoas foram começando a fazer uma atividade física, a melhorar a sua alimentação, foram tendo seus resultados e sempre, olha, obrigado, porque você me inspirou a começar isso, você me ajudou a começar aquilo. E isso para mim, eu falei, meu Deus, que loucura, né? Porque não é uma coisa tão simples. Por mais que tenha muitos casos, né? As pessoas, elas... que é muita informação, eu acho que é isso. A gente fica tão sobrecarregado de coisas que precisa ser feita, que pode ser feita, que você não sabe por onde começar. E quando você tem alguém que você conhece pessoalmente, que já passou por aquilo e pode encurtar o caminho e dizer a fórmula, faz isso que vai dar certo. É lógico que você fica mais confiante, né, de que vai conseguir, né? Sim. Mas é uma jornada muito particular, né? Porque cada um vai ter um desafio diferente. Exatamente. Mas é legal ter alguém para inspirar também, eu acho. Nossa, assim como eu busco inspirações, né? Que é uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas, elas sigam pessoas que, assim, que aquela pessoa, às vezes, até uma daquelas chatas que só posta treino, só posta alimentação, porque tem um dia que você não vai querer fazer, e você olha aquela pessoa 5 horas da manhã, fala, quer saber, eu vou. E aí aquilo acaba, né, te motivando também, né? Sim. É bem isso, vamos continuar aqui, vamos fazer a segunda parte. Voltamos agora novamente no Jornal do Empreendedor com a Academia do Hábito. Andréia Moreira aqui entrevistando o Jones. Ele, com essa história, quem está chegando agora não sabe, ele tem uma história linda de superação, eu acredito, de poder realmente transformar a vida, o corpo. Ele emagreceu muitos quilos, assim, ele já vai continuar aqui contando um pouquinho mais como ele conseguiu isso. Ele vai dar aqui, acho que a fórmula, talvez. E também vai dar umas dicas de hábitos saudáveis, que eu acredito que é importante a gente, independente de como a gente esteja na vida, é sempre bom ter essa atenção. E esse programa fala exatamente disso, né? Como você pode mudar os seus comportamentos, pensamentos e seu corpo mudando pequenos hábitos. Então, Jones, me conta como que foi essa sua programação. Você um dia acordou, olhou estava na praia, viu pessoas saudáveis e sentiu que queria aquela vida. E aí você começou janeiro pensando, vida nova, ano novo, tudo novo. Tudo novo, tudo novo. E eu, assim, embora eu tivesse visto esse pessoal correndo na praia,
eu não conseguia correr, então a corrida estava fora de cogitação. Então eu fiz um planejamento, peraí, eu preciso perder 30 quilos. Aí eu joguei o meu objetivo de final para dezembro, isso era janeiro. Falei, então em dezembro vai ser o prazo de entrega, digamos assim. Vai ser o bem prazo em que eu vou, desafiador. em que eu vou ter que perder esses 30 quilos. É o meu prazo final. E aí eu falei, tá, mas 30 quilos. Mas eu vou ter que, nesse planejamento, qual que foi o meu primeiro pensamento? Primeira coisa é assim, eu tentar saber quanto eu conseguiria emagrecer por semana. E aí eu fiz a minha dieta maluca lá, acabei tirando, assim, maluca não, acabei tirando refrigerante, açúcar, Na reeducação, fritura. né? Que a gente só sabe que é o Exatamente. básico, né? Eu não tinha um cardápio em si, mas eu sabia que se eu tirasse isso já ia melhorar, Sim. e melhorou realmente. E eu lembro que assim, na primeira semana, eu falei, não, eu não vou comer à noite, eu vou comer até 6 horas da tarde, 7 horas da noite. E vou comer salada e frango no almoço. Foi uma semana de tortura para mim, porque eu estava acostumado com aquela loucura que eu comia, aquele monte de coisa. E aí eu lembro que eu me pesei na segunda e aí eu fui me pesar na outra segunda. Para mim, eu já estava assim, uns 10 quilos mais leve. Falei, Uau. meu Deus, o tanto que eu sofri. Eu dormia com fome. Eu falei, meu Deus, eu devo ter... Mas vamos lá. Aí eu subi na balança, todo animado, feliz. Falei, vamos lá. Aí eu estava com 130. Quando eu subi na balança, 129. Aí eu perdi 1 quilo. Aí eu falei, meu Deus. Aí assim, talvez para a pessoa que está ouvindo a gente, que precisa, sei lá, perder 1 quilo, falou, nossa, mas é o que eu preciso. Mas para mim é episódio de 30. Então 1 quilo para mim, eu falei, meu Deus, não foi nada. Eu falei, eu sofri pessoa tanto. quer, né? Instantâneo, já quero 10 quilos. Exatamente, é o pensamento do instantâneo. E eu fiquei totalmente frustrado. Eu falei, não, é muito difícil. Eu falei, meu Deus, eu sofri tudo isso para perder 1 quilo. E eu achava que eu estava, pelo menos, eu fui acreditando que pelo menos 5 eu tinha perdido. Aí tava lá 1 quilo. E aí eu lembro que naquele dia eu fui no mercado e tava lá desanimado, fazendo as compras. E aí passei bem no corredor de sal, assim. E eu vi um pacote de sal. Eu peguei aquele pacote de sal e olhei 1 quilo. Aí 1 quilo. Eu fiquei olhando aquele pacote de sal e falei, nossa, eu perdi 1 quilo. Eu perdi esse pacote de sal. Não preciso carregar mais isso. E eu fiquei apalpando aquele pacote de sal. Falei, olha. Legal, quer saber? técnica, gostei. Aí eu fiquei pegando aquele pacote de sal e eu falei, olha, até que não é pouco 1 quilo. Eu falei, nossa, 1 quilo? Porque 1 quilo, eu falar para você 1 quilo, vai na sua imaginação, 1 quilo. Mas se você pegar 1 quilo, você consegue, de maneira física, perceber aquilo que você perdeu. E eu falei, nossa, 1 quilo. E eu até escrevi sobre essa história, porque para mim foi muito legal. Eu falei, nossa, não é pouco. Caiu uma ficha, né? Eu falei, 1 quilo é bastante coisa. Se você ficar carregando 1 quilo, de repente passa o dia todo, pega um negócio Exatamente. mesmo, é didático até, né? Você fica, nossa, então Exatamente. vamos valorizar aqui e se lembrar, né? Exatamente isso. E aí eu fiquei pensando assim, aí eu lembrei do meu planejamento, peraí, era dezembro. Se eu perder 1 quilo por semana até dezembro, são 48 quilos. Que é o saudável, né? Exatamente. Você perder 1 quilo por semana. E eu falei, meu Deus, 48? Eu precisava de 30, não precisava de 48. Sim. Eu falei, mas Já imagina é eu bônus, perdendo né? 48. Eu falei, é só eu conseguir o que eu estou fazendo. Sim. Porque em uma semana parecia realmente pouco, mas em um ano são 48 sim. quilos. Eu falei, fechou. E aí para mim eu virei a chave. Eu falei, legal, eu estou no caminho. E eu não fazia atividade física nenhuma, só alimentação. Eu falei, vou continuar fazendo o que eu estou fazendo e vou procurar uma atividade física, porque isso vai potencializar a minha perda de peso. Eu falei, só que o que eu vou fazer? Porque assim, correr eu não conseguia, bicicleta não tinha, academia eu não gostava. Eu falei, e aí? O que eu vou fazer que eu consiga sustentar por bastante tempo? Sim. Que não seja algo momentâneo. Eu falei, bom, eu sempre gostei de luta, né? Essas coisas de luta. Eu falei, vou fazer uma aula experimental de jiu-jitsu, que era um negócio que eu gostava. Se eu achar legal, fiz a aula, gostei. Isso foi pra caramba, né? E aí eu falei, tá aí uma coisa que eu conseguiria sustentar, porque a minha mentalidade era assim, o que eu consigo fazer por um ano? Não era por uma semana, por um mês, nem por 3, era um ano. Eu falei, isso aqui eu conseguiria fazer um ano. Comecei a fazer jiu-jitsu, e eu, imagina, quase infartava lá no tatame, porque eu estava muito pesado. E aí o professor, eu lembro um dia ele chegou para mim e falou assim, cara, é legal que você está aqui, está treinando, a gente vê que você está se esforçando,
Mas assim, eu queria te dar uma dica. Se você pudesse fazer uma caminhada nos dias que você não treina, porque eu treinava segunda, quarta e sexta. Se você puder caminhar... Potencializa, né? Melhora a parte cardíaca. Isso, exatamente. Vai melhorar a tua capacidade cardiorrespiratória, você vai treinar com mais facilidade. E eu falei, bom, tá bom, né? Aí comecei a caminhar. Eu lembro que eu ia no parque caminhar. E um livro que me ajudou muito, bem nessa época, é um livro que é O Poder do Hábito. Ah, eu li. É um livro, eu sempre indico esse livro porque ele é sensacional. Ele te Traz ensina... muitos exemplos também, né? Exatamente. A como você mudar hábito. Porque você criar hábito é mais difícil do que mudar, né? Do que substituir. Porque é um né? comportamento, né? Que já está sólido ali. Exatamente. Né? E aí eu lembro que eu comecei a caminhar e fazia jiu-jitsu. E aí eu comecei a perder um pouco mais de peso durante a semana. E eu comecei a me animar, porque no meu planejamento de 1 quilo estava excelente. Só que eu comecei a perder 1,5 kg, 2. Teve semanas que eu cheguei a perder 4 quilos. Porque eu estava fazendo atividade física, comendo super bem, melhorando minha alimentação. Só que aí no parque eu comecei a achar muito chato caminhar. E eu via assim, o pessoal mais idoso, e eles caminhavam mais rápido do que eu. Eu morria de vergonha. Falava, meu Deus, eu aqui, né, 30 e poucos anos, o tiozinho ali com 50 me dando uma aula. E eu, ok, mas vamos lá. E comecei a dar pequenos trotes, assim. Porque eu comecei a achar muito chato caminhar, comecei a dar alguns trotes. E aí quase morria, né, porque não estava acostumado, não respirava direito e tudo mais. E comecei a aumentar esses trotes. Comecei a aumentar de 50 para 100 metros, 100 metros para 200, e eu fui aumentando. E eu lembro que a distância no parque, a volta ali, era de 650. Então a minha meta de vida era dar os 650, uma volta pelo menos correndo, trotando, né? Qual parque que seria? No Parque São José, em São José dos Pinhais. E... O pessoal pode te encontrar lá correndo? Né? De vez em quando eu tô lá, de vez em quando eu tô lá. E eu comecei a gostar. E vi que o meu corpo começou a se adaptar àquilo. Falei, olha, gostei. Eu cansava bastante, via que me sentia bem fazendo aquilo. E aquilo começou a me fazer... Eu me sentia melhor do que no jiu-jitsu. E aí eu lembro que eu comecei... Quando eu consegui dar uma volta, eu falei, quer saber, eu quero ficar só nisso aqui agora. Sério? Aí eu lembro que eu paguei a mensalidade e não fui mais. E fiquei só nisso. Eu lembro que tinha dias, que nem você falou aqui no início, que tem dias que a gente não tem a menor vontade de fazer. Porque às vezes a pessoa que não faz atividade física, ela tem essa impressão de quem faz, que está sempre pleno, que está sempre muito afim de fazer. Gente, eu só fico feliz quando acaba. Exatamente. Eu vou todo dia, né? E eu falo, gente, tem dias que não dá, mas eu penso no bem-estar. E aí quando você entra já nessa vibe de já criar os seus hormônios, né, a serotonina, você cria lá a testosterona, você sente um bem-estar. O pessoal acha que você está viciado na academia, na atividade física. Não, é naquilo que faz. Na sensação, né? E eu lembro que eu li no livro do Poder do Hábito sobre você fazer algo no mesmo horário, do mesmo jeito, da mesma forma. Da mesma forma que você escova os dentes com a mesma mão, do mesmo jeito, faz os mesmos movimentos. E eu lembro que tinha um dia que eu não tinha a menor vontade. Eu falei, meu Deus, hoje eu queria só dormir. E eu lembrei do livro. Eu falei, não, mas eu preciso, porque o meu cérebro vai assimilar que eu estou fazendo isso. Por mais que não seja o melhor treino da minha vida, eu vou até o parque. Eu lembro que eu peguei o carro, eu fui até o parque. Eu dei, sei lá, uma voltinha daquela bem sem vergonha e voltei para casa. Melhor do que não ter feito. Exatamente, porque o meu cérebro assimilou, opa, ele não criou um novo hábito, ele manteve o hábito dele. Porque daí chega naquele horário, mesmo que você não esteja vontade, você sente que tem que fazer aquilo. Exatamente. Aquilo te empurra, né? Exatamente. Não tem como evitar. E aí, assim, nessa época eu comecei, os meus conhecimentos do Google já haviam acabado com relação à alimentação, eu falei, eu preciso de um profissional. Fui atrás de um profissional de nutrição. Que é super recomendado, né? Demais, demais. Eu acho que, assim, para a gente iniciar, você pode iniciar da forma que você tiver. Se você tem condições de investir, você investe, senão... Só cortar só aquilo comece. que a gente já sabe que faz mal, né? Só que tem um momento que você vai precisar da ajuda de um profissional. Potencializar e também melhorar. Né? Exatamente. E é primordial. E eu lembro que eu fui nesse profissional, me ajudou demais, demais, assim... ajustou a minha alimentação, a questão dos treinos eu mantive, e aí eu comecei
do trote comecei a correr. E comecei a correr 1 quilômetro, 2, 3. Quando eu corri a primeira vez 5 quilômetros, na verdade, quando eu corri 1 quilômetro, eu já fiquei extasiado. Assim. Falei, meu Deus, eu corri 50 metros, eu corri 1 quilômetro. E aí tudo eu media na distância de 1 quilômetro. Quando alguém falava, fica mais ou menos 1 quilômetro daqui. Eu falei, não, eu consigo correndo 5 quilômetros. Ficava assim, sabe, me motivando. Sim. Eu falei, não, agora eu vou tentar 2. Aí eu vou tentar 3. E aí eu fui rompendo, até que eu consegui fazer 5 quilômetros. Quando eu cheguei nos 5 quilômetros, eu falei, eu vou fazer uma prova de rua. Essas provas de corrida de rua. E aí eu lembro que eu liguei para um amigo meu, que ele é personal trainer, eu falei assim, só que eu não posso chegar em último, porque em último vai ser, sei lá, né? Eu não queria fazer assim. Eu falei, cara, o cara que chega em último nessas corridas, qual que é o tempo, mais ou menos? Só para ter uma ideia dele. Sei lá, uma hora e pouco. Eu falei, não, então em último eu não vou chegar, eu vou fazer. Fui lá, fiz inscrição, fiz. Quando eu passei a linha de chegada, eu falei, meu Deus. Nesse tempo, quando você fez a primeira corrida, quantos quilos você já estava? A primeira corrida eu fiz com 105 quilos. Já estava melhor. Já de 130 para 105. E isso foi, acredito, ali eu não lembro quando foi essa prova. Na metade do ano? Foi antes da metade do ano. Olha. Foi antes. E eu já estava, imagina, o meu planejamento já estava super adiantado, né? Só que eu tinha um receio de eu ter um rebote nisso. E como eu perdi muito em pouco tempo, eu falei, eu vou ter que tentar manter isso. Só que como eu já tinha mudado a minha mente, a minha relação com a comida, de saborear as coisas, de sentir e de buscar saber os benefícios do que eu estava comendo ou os malefícios do que eu estava comendo, isso acabou mudando a minha relação com a comida e que é até hoje. Sim. Então hoje eu tenho uma outra forma de enxergar o alimento, que eu não tinha antes. Então eu fiz essa prova, fiz muitas outras. E hoje você faz em qual nível que você está de corredor, assim? Então, ano passado, 2018, eu fiz a minha primeira meia maratona, que são 21 quilômetros. Já fiz meia maratona. E já fiz 4 meias maratonas. Nossa. Fiz em Joinville, fiz no Rio de Janeiro, fiz uma aqui em Curitiba e uma em Florianópolis. Foram as 4 que eu fiz em 2018. Uma delas eu fiz abaixo de 2 horas, que é um tempo bem bom, assim. E esse ano estou com o planejamento de fazer a minha primeira maratona, que são 42 quilômetros. Só que no meio desse caminho é algo muito que a gente até estava falando aqui, conversando em off, que é as pessoas que se identificam com a minha história. É por isso que eu aproveito todas as oportunidades que eu tenho para falar sobre isso. Não é sobre mim ou sobre aparecer ou nada disso. É maravilhoso. Tem que falar mesmo, tem que motivar outras pessoas. E esse é o meu objetivo. É que alguém que esteja nos assistindo, nos ouvindo, entenda que é possível. Sim. E é uma coisa que eu sempre falo nos meus posts lá nas redes sociais, é que assim, o impossível ele não existe. Porque eu achava impossível. Se eu olhava para mim, se alguém falasse assim, olha, um dia você vai conseguir correr 21 quilômetros, eu ia dar risada. Sim. Porque era impossível, totalmente impossível. Mas depois que eu consegui, eu vi que o impossível ele está na nossa mente, é o que nos limita, somos nós mesmos. E quando eu consegui, eu lembro até hoje, quando eu fiz a minha primeira meia maratona, que eu cruzei a linha de chegada depois de 21 quilômetros, eu falei, não existe mais nada que eu não consigo fazer. Uau, isso é maravilhoso. Em qualquer área da minha vida. Acho que esse aprendizado é o melhor, né? Exatamente. Eu sempre falo para as pessoas que correr não é só sobre correr. É sobre a vida. Totalmente nada é impossível na vida. Você sabe que se você aplicar essa mesma dedicação, essa mesma mentalidade, essa mesma dedicação e disciplina em qualquer outra coisa, você vai conseguir. E depois de toda essa mudança, eu sou formado em marketing, trabalho com locução publicitária, mas depois de tudo isso eu falei, eu vou estudar nutrição, porque a alimentação foi uma peça-chave na minha mudança. E eu vi o quanto isso pode mudar a vida das pessoas. Sim, eu acho que 80%, né? Exatamente. E eu falei, eu vou cursar nutrição porque eu acho que com a minha história e com essa ferramenta eu posso ajudar muitas pessoas a mudarem de vida também. Com certeza. Jones, e a gente vai para o próximo bloco, só para encerrar, e você vai deixar todos os seus contatos para o pessoal que quer saber mais, quer te conhecer, te acompanhar, te seguir em todas as redes.
porque realmente é um exemplo e a gente tem que seguir. A gente já volta. Gente, é muita coisa pra falar. E você, eu quero ficar horas aqui falando, mas não dá, né? Então, vai ter muito incrível. Fazer um parte 2 futuramente. Vamos. Um dia a gente marca de novo. Mas é muita coisa. Realmente, um programa não dá pra falar tudo. Eu sempre tenho, inclusive, uma palestra que eu criei. Eu criei porque, assim... Você fala dessa palestra. Um dia me chamaram para falar da minha história. Eu falei, meu Deus, mas eu preciso de um slide, eu preciso de alguma coisa. E eu criei uma palestra que chama-se Da Obesidade aos 21 quilômetros. Que é onde eu falo dessa saga minha, né? Mas realmente é muita coisa. Mas é muito legal, porque já dá uma pitadinha de o pessoal já fica, olha, quero mais. Uhum. Então vamos lá fazer a finalização. Aí você fala o que você quiser no sentido da sua... Você pode falar do seu Insta, do seu Face. Tá. Se alguém quiser, não sei, te contatar, né? E também se você quiser falar da sua palestra, se alguém quiser. Eu não sei se você vende ou você está contratando. Não, eu só vou. Por enquanto legal, eu só vou. Legal. Mas é bom, né? Que se o pessoal quiser, pode te procurar, né? Com certeza. Voltamos na Janela do Empreendedor, na Academia do Hábito, pela Curitiba FM. Eu estou aqui com o Jones, ele tem uma história de superação incrível. E a gente conversou, mas eu acho que o tempo é muito curto para tanta história, tanta coisa legal para aprender. E aí, Jones, eu queria que você me desse pelo menos 3 dicas, não sei, que você achou que poderia ser assim o começo, porque às vezes a pessoa quer mudar e não sabe como começa. E o que você acha disso? O que você poderia sugerir para os nossos ouvintes? Tá, vamos lá. Eu acredito que algumas dicas principais, Andréia, eu acho que a primeira é, assim, todo mundo sabe o que precisa fazer. Então, as pessoas sempre vão atrás de pratos e de cardápios e disso e aquilo, assim. A minha dica é, tire o que você sabe que é ruim. São industrializados, o açúcar, o refrigerante, o doce, a fritura. Ponto. A partir disso, você já vai mudar a sua vida, com toda certeza. A segunda dica é, procure uma atividade física que você goste de fazer. Porque só quando você gosta, aquilo não é um sacrifício, aquilo não é chato, e você consegue sustentar por mais tempo. Então, procure uma atividade física que você, de fato, goste de fazer. E a terceira, ou talvez a primeira dica, né, colocando ela por primeiro aqui agora, é você pensar no porquê você quer aquilo que você quer. Porque na minha cabeça, Andréia, eu imaginei daqui 5, 10 anos. Eu imaginei lá na frente. E talvez você que está nos ouvindo, nos assistindo, eu acho que talvez o primeiro passo é esse. Como que está a sua vida hoje? Como que você gostaria? Como que você se vê daqui 5 ou 10 anos? Nossa, incrível. Então, eu acho que essa mudança, ela começa mentalizando isso, você visualizando isso. Quando eu olhei para mim dali 5 ou 10 anos como eu estava, eu me vi talvez até numa maca de um hospital ou com alguma doença muito grave. Isso me ajudou a mudar, me ajudou a criar motivos. E talvez se você não tem, e está nos ouvindo agora, mas eu não tenho um motivo. Pense nas pessoas ao redor de você, porque você é importante não só para você, não se trata só de você, mas as pessoas que estão em volta de você. Sim. As pessoas que amam você, talvez o seu filho seja a sua motivação, a sua filha, a sua mãe, a sua esposa, o seu esposo. As pessoas, elas amam você e elas querem você por mais tempo aqui nessa terra. Com certeza. Então, quanto mais você se cuidar, mais tempo você vai viver ao lado dessas pessoas. Então, busque uma motivação, procure uma atividade física que você realmente goste de fazer, seja ela qual for, e dê esses passos na sua alimentação, esses passos básicos que, com certeza, acho que essas 3 aí seriam boas dicas. Bom, depois dessa não preciso dar nenhuma dica, porque já está tudo ali. Esse é realmente o pontapé inicial, você já pode começar a partir daí. Então, Jones, se alguém quiser mais informações, quiser também tirar dúvida, quiser inspiração, né? Como que a gente pode entrar em contato com você? Muito bom. Bom, nas minhas redes sociais você pode me encontrar no Instagram, @JonesMendes, Jones Mendes com 2 S no final. No Facebook também, na minha página lá eu posto sobre corridas, sobre alimentação, dicas e tudo mais. Eu tenho uma palestra também que eu conto toda essa minha história para algumas empresas, já fui em algumas empresas contar a minha história. É uma palestra que chama-se Da Obesidade aos 21 quilômetros. Então você pode entrar em contato comigo pelas redes sociais
Instagram, @JonesMendes, e facebook.com/JonesMendes, com 2 S's no final. Eu vou ter o maior prazer aí de contar minha história, de te ajudar, de te motivar, de incentivar, porque eu acho que a nossa vida só tem sentido quando a gente ajuda as pessoas a mudarem algo na sua vida. Ai, muito obrigada, Jones. Até eu vou te seguir, porque eu também quero dicas, né? Eu adoro saber mais desse assunto. Obrigada pela tua presença, com a sua contribuição, foi muito legal. E eu espero te encontrar outras vezes, né? De repente a gente faz mais algum tipo de programa específico para poder aprofundar mais esse assunto, porque é muito rico, a gente não consegue numa entrevista Verdade. só. E foi um prazer. E olha, não vou falar mais nenhuma dica, já está tudo ali, vocês sigam, acompanhem o Jones, vai ser incrível também. E a gente vai se encontrar. Você quer deixar mais algum recadinho? Eu quero só agradecer você, André, pelo convite. Foi muito bom esse tempo aqui com você. Agradecer a Curitiba FM pelo espaço. E é isso, né? O pessoal aí que está nos assistindo, comenta aí no vídeo, manda mensagem aqui para a Andréia. E se vocês quiserem, a gente volta e conta um pouquinho mais da história, das experiências e tudo mais. Obrigado. Então, obrigada, Jones. Então, eu vou deixar lá no nosso canal, no YouTube, Desafie-se Hoje. Eu vou deixar também os contatos, Jones, para quem não conseguiu pegar, não anotou, tá lá, tudo direitinho para você seguir e acompanhar e entrar em contato se for o caso. E a gente se encontra na próxima semana, meio-dia, sexta-feira, aqui na Janela do Empreendedor, Curitiba FM, Academia do Hábito. Eu sou a Andréa Moreira e te espero semana que vem.